para a gente ir refletindo nas lições que o Salmo traz para cada um de nós. Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa irei, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim um coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. E quem tem olhar ativo, o coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. E que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentira, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Amado Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Aplica a Tua palavra aos nossos corações. Sensibiliza-nos a ouvir os ensinamentos da Tua palavra e sensibiliza-nos à disposição para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Não permitas que absolutamente nada roube de nós, na manhã desse dia, a Tua palavra, e o que o Senhor nos edifique, nos fortaleça, em nome de Jesus. Consagramos os nossos ouvidos, nossos corações ao Senhor, para ouvir a Tua voz. Consagramos também ao Senhor os dízimos e as ofertas, e todos aqueles que um ato de fé, de gratidão, devolve ao Senhor que lhe é devido. Deus, que na dispensa dos Teus filhos seja multiplicado dia após dia, e tudo quanto eles fizerem sejam bem-sucedidos. Aos que ainda não têm a fé para devolver ao Senhor, que o Senhor gere essa fé nos corações, no nome de Jesus. Amém. Perguntinhas. Na sua concepção, pergunta simplória: o que é ser um servo do Senhor? O que é ser uma serva do Senhor? Segunda, você é um servo? Você é uma serva autêntica, autêntico? Será que, como Paulo, nós poderíamos falar para as pessoas que estão à nossa volta: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? O texto lido, o salmista Davi, ele vem falando do modelo do grande rei, do paradigma, do exemplo, do modelo, e que pode ser aplicado à minha vida, à sua vida, à vida da igreja, à vida de todos aqueles que se denominam cristão, como verdadeiros cristãos. Ou seja, são características na vida de todos aqueles que estão em Cristo e que vivem a verdade de Cristo. Eu gostaria de compartilhar com os amados, baseado nesse salmo, sobre o seguinte tema: características de um autêntico servo do Senhor. Vamos lá? Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas sempre que eu vou pregar, eu falo para os irmãos: permaneçam com as suas Bíblias. Para quê, irmãos? Para quando saírem daqui, não fazer como alguns fazem. Por exemplo, ao meu respeito, o pastor hoje estava com a macaca. Quer ver outra coisa? O pastor hoje estava muito estúpido. Quer ver outra? O pastor estava nervosinho. Não, é a palavra de Deus que nos exorta. É a palavra de Deus que chama a nossa atenção. No dia que eu falar qualquer coisa que não tiver de acordo com a Bíblia, você pode me chamar à parte e falar: pastor, o senhor é um herege. O senhor hoje falou uma heresia. Então, por isso que eu peço para a igreja permanecer com a Bíblia aberta, porque todos os nossos sermões são expositivos, temáticos expositivos. Então, não tem como a gente falar heresia se você prega o que está na Bíblia. Amém? Então, veja, não só eu, mas qualquer um que estiver pregando aqui, o pastor Roberto, ou quem quer que seja, presbítero, diácono, ou outro pastor conferencista, faça como os crentes de Bereia.
acompanhe para saber se verdadeiramente o que ele está falando está na Bíblia, se está contextualizado na palavra. Amém? Então, quais são as características de um autêntico servo do Senhor? A primeira, veja o versículo primeiro. Primeira característica é aquele que celebra a bondade do Senhor. Olha o que diz o texto: cantarei a bondade e a justiça do Senhor, a ti cantarei. Amados, o pastor Roberto falando aqui quando ele foi fazer a abertura, falando sobre o motivo que a gente tem para agradecer, para louvar o Senhor, para celebrar o Senhor. Ainda que a gente não tenha, ou que você não tenha palpável, só o fato de nós amanhecermos vivos já é motivo de nós celebrarmos a bondade do Senhor. Sim ou não? A bondade do Senhor. É as misericórdias do Senhor que preserva a minha vida e que preserva a sua vida. E o salmista Davi, o contexto do salmo, não era que tudo estava muito bem na vida do salmista, não, pelo contrário. Ele estava passando pelos perrengues da vida, pelas perseguições da vida, pelas ameaças de morte da vida, mas ele permanece firme na palavra, na rocha que é o Senhor. E celebra a bondade do Senhor. Só precisa que eu e você, que nós tenhamos essa consciência. Por exemplo, quantos livramentos nós já obtivemos hoje do Senhor? Durante essa semana, quando você vinha na estrada, no ônibus ou no carro, quantas vezes o diabo tentou provocar um acidente para te matar, mas ele não conseguiu, porque Deus te protegeu, Deus te livrou. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, num cabo que pega a estrada todo dia, Ney aqui. Ney, ele é supervisor, né, Ney? Supervisor de uma empresa de Irecê. Ele viaja essa macro-região toda. Quantas vezes, Ney, Satanás quis provocar um acidente, assalto, e Deus não permitiu para te proteger. A mim, a você, nós que pegamos a estrada, você que pega a estrada, você que não pega a estrada. Quantas vezes o diabo tentou se levantar para destruir você, se não você, alguém ligado a você, mas pela misericórdia e graça de Deus, ele ouviu a tua oração, o teu clamor e livrou os teus. Vocês estão entendendo? A bondade do Senhor. Nós precisamos celebrar a bondade do Senhor. Nós precisamos, como servos do Senhor, celebrar a bondade, a misericórdia do Senhor. Todos os instantes, todos os momentos, Deus tem nos dado livramento, ainda que não percebamos. Muitas vezes, os nossos filhos estão aí na noitada, estão na rua até tarde, e a gente está em casa. E quantas vezes o diabo não quer nos atingir através deles? Sim ou não? E em resposta à tua oração, Deus o protege. Deus o guarda. Deus o livra. Celebrar a bondade do Senhor. Eu e você, nós como servos autênticos do Senhor, nós precisamos celebrar a bondade do Senhor. E essa é uma das características do verdadeiro servo e serva do Senhor, é celebrar a bondade do Senhor. Segunda característica, veja o texto. Segunda característica de um servo autêntico do Senhor é que ele é atento e sábio no caminho do aperfeiçoamento. Veja o texto, versículo 2. Olha o que o salmista diz: atentarei sabiamente ao caminho quando virás a ter comigo. Olha, o salmista, ele tinha consciência de que enquanto ele estivesse vivo, ele precisava, dia após dia, se aperfeiçoar no Senhor. Já tem uma ala herética que diz assim, que o crente que diz que peca o que é pecador, esse cara não é crente. Veja que os dias estão vindo, o mal está vindo e as heresias também estão surgindo. A diferença é que nós somos pecadores redimidos no sangue mas não deixamos de ser pecadores. Mas já tem uma ala que diz que quem serve ao Senhor não é pecador. Então assim, o negócio é complicado. Nós temos que estar sensíveis para não deixar que o nosso coração endureça e fique embrutecido a ponto de acharmos que não precisamos de mudança, a ponto de acharmos que não precisamos de transformação. Então, os servos autênticos, ele jamais vai se conformar com a estagnação. Ele vai estar sempre procurando, dia após dia, se aperfeiçoar no Senhor. Ele jamais vai se contentar com a mediocridade. Ele vai estar sempre buscando avançar sempre para a glória de Deus. Melhorar como homem, como mulher, como pessoa, como ser humano, como esposo, como pai, como filho, como cidadão. E acima de tudo, como servo do Senhor, ele vai estar sempre procurando ser um servo melhor para a glória de Deus. Por que Paulo escreve aos Filipenses? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
avançando para que diante de mim estão. Ali tem dois sentidos. Primeiro, esquecer as tragédias do passado e viver novos desafios. Não viver lamuriando pelo que ele sofreu. Mas também tem a perspectiva de não estagnar. Mas ele como pessoa, ele conquistou grandes coisas, ele viu grandes coisas da parte de Deus, que ele poderia continuar vendo e crescendo para a glória de Deus. É por isso que ele disse, esquecendo as coisas que para trás ficam, avançando para que diante do ministão, eu prossigo para o alvo de Cristo, ou seja, crescer mais, ter mais comunhão com Deus, buscar mais a Deus. É nessa expectativa, é nessa perspectiva que nós como cristãos precisamos viver, porque senão nós vamos estagnar. Não, esse ano eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, não vou fazer mais nada. Não, irmãos, jamais um servo autêntico do Senhor, ele vai cair no ostracismo, jamais ele vai cair no comodismo, jamais, ele vai estar sempre galgando voos maiores na presença de Deus. Tem áreas na minha vida e na sua vida que estão até bem, o que não significa que elas não precisem ser aperfeiçoadas. E há áreas na nossa vida que a gente precisa de fato de uma metamorfose, de uma mudança radical, de uma transformação radical. Amém? Como, pastor? Será que, olha aqui para mim os maridos, os homens. Será que você, o melhor que você seja como esposa, você não acha que precisa melhorar? Nós achamos como esposa que não precisamos melhorar como esposa? Será que passa isso na sua cabeça? Será que passa na sua cabeça que nós como homens e como pais não precisamos melhorar? Será que passa na nossa cabeça que como cidadãos nós não temos o que melhorar? Lógico que temos. Será que as irmãs como esposas acham que não podem melhorar, que não têm o que melhorar, que não têm o que aperfeiçoar, como mãe, como cidadã? Todos nós temos, como servos e servas do Senhor. É uma busca constante, é uma batalha constante, é uma luta constante. Nós precisamos avançar para a glória de Deus. Estarmos atentos a esse caminho do aperfeiçoamento, estarmos vigilantes em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida. Percebam que as pessoas que caem na esperança, na fé no Senhor, que desviam, é exatamente porque não estavam atentos ao quê? Ao caminho do aperfeiçoamento. Acharam que estava tudo muito bem. Olha, quando alguém, grave isso, eu já falei isso aqui. Quando um irmão ou irmã chegar para você e começar a apontar os erros dos outros, eu tirei a barba, mas bote sua barba de molho. Bote a barba de molho. Por quê? Porque está querendo se esconder alguma coisa. Porque o meu compromisso, o teu compromisso é com Deus. Amém? Cada um vai prestar conta a Deus da sua própria vida. Então, quando a gente começa a apontar demais os outros, esquecer da gente, a gente está a passos largos para uma queda brusca. Lembra o que diz Paulo em Romanos 7, do versículo 7 ao versículo 25, quando Paulo está falando da luta que ele tinha com a sua própria carne. Irmãos, eu costumo dizer que carne, ela não se converte. Carne não converte. Carne é um leão que precisa ser domado, controlado. Carne não se converte. Se a gente vacilar, a nossa carne nos arrebenta, a nossa carne nos destrói, porque a carne, Salomão falando em provérbio, é como a sepultura, ela nunca diz chega, nunca diz está bom, ela sempre vai querer algo mais. Então, se eu e você não vigiarmos, nós vamos cair, nós vamos ser motivo de tropeço. E Paulo disse, eu esmurro a minha própria carne, porque aquilo que eu quero fazer, eu não, e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, se nós somos servos do Senhor, nós precisamos estar atentos, não é, à busca, ao caminho da perfeição. Terceira característica de um servo, de uma serva do Senhor, é que esse servo, esta serva é ávido da presença do Senhor, desejoso da presença do Senhor. Veja o versículo 3. Versículo 2 ainda diz assim, versículo 2, a parte segunda do texto, o finalzinho diz assim: ou quando virás ter comigo, portas adentro à minha casa, terei coração sincero.
Senhor, eu preciso dessa comunhão. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida, na minha casa, e manifeste a tua glória, e manifeste o teu poder. Oh Senhor, havia no coração do salmista a expectativa pela presença de Deus e a busca da presença de Deus. Aí eu me reporto para Isaías 64, quando ele ora ao Senhor e diz: oh, se fendesse os céus. E ele começa a clamar a Deus para que o céu se abrisse, e que Deus respondesse a sua oração, e atingisse a sua alma e o seu coração com o fogo da presença de Deus, como gravetos fumegados pelo fogo da presença de Deus. É disso que nós precisamos. Desejo da presença de Deus na nossa vida, busca pela presença de Deus nas nossas vidas. Nenhum cristão, nenhum servo, nenhuma serva vai sobreviver a esse mundo mal se não tiver o coração cheio da presença de Deus. Tudo está muito relativizado, irmãos. O negócio está feio, a situação é complicada. Hoje está tudo muito normal. E se nós não buscar uma vida de fervor diante de Deus, com certeza a gente não vai suportar as adversidades. O salmista desejava isso, e nós precisamos desejar. A gente muitas vezes, perde muito tempo com outras coisas. A gente, prioriza muitas outras coisas e esquece de ter esse momento com Deus. Nenhum cristão sobreviverá aos dias maus se ele não tiver uma rotina devocional. Nem se ele não tiver uma rotina devocional. Percebam que quem tem uma rotina devocional de leitura da palavra e de oração sofre os perrengues que sofre. Agora imagine quem não faz, quem não tem. Imagine quem não tem uma constância devocional. A Bíblia, a palavra de Deus tem sido desprezada. A presença de Deus nós muitas vezes temos desprezado. Nunca podemos permitir, como servos do Senhor, que nada venha apagar do nosso coração o desejo de estar na presença de Deus. O desejo de buscar a Deus. A exemplo de Neemias devia ser a nossa oração. Chorar na presença de Deus pela situação do povo. Foi isso que Neemias fez quando ele buscou a Deus. Quando ele foi buscar a permissão do rei em Neemias 1, capítulo 1 e capítulo 2, para voltar a Jerusalém, porque ele soube que os que estavam ali estavam sofrendo, estavam passando por um momento de adversidade, e ele começa a chorar diante de Deus. E se você observar o capítulo 1, a primeira coisa que ele faz, ele não consegue soltar uma palavra senão chorar na presença de Deus pela situação dos filhos de Israel, do povo de Deus. E nós precisamos, tanto eu e você, nos colocar diante de Deus quebrantados e pedir a Deus misericórdia pela nossa própria casa, pelos nossos próprios filhos. Porque os nossos filhos, filhos de crentes, estão com os corações endurecidos. Muitos não querem vir mais à igreja. E se você chegar assim: filho, tu está liberado, sabe o que é que eles vão fazer? Eles vão para a noitada. Sabe o que é que eles vão fazer? Eles vão cheirar cocaína. Sabe o que é que eles vão fazer? Eles vão tomar cachaça. Sabe o que é que eles vão fazer? Eles vão se prostituir. É a índole, é a natureza. Eu não estou lançando maldição nos nossos filhos. Olha o que eu estou usando. Olha o que eu estou usando. Eu estou falando o quê? Quem? Eu estou falando de vocês? Estou falando o quê? Nossos filhos, meus filhos, seus filhos, nossos filhos. A natureza. É a natureza. Sabe por que isso? Porque eles não têm uma vida devocional. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles não conhecem a Deus. Vem para a igreja, mas não conhecem a Deus. Porque quem conhece a Deus, olha aqui para mim. Quem conhece a Deus tem consciência de que a sua vida não precisa de nenhum complemento. Você acha que a gente precisa de complemento para ser feliz? Mas muitos têm. Não, é porque eu tenho que tomar um vinhozinho para me alegrar. Não, eu tenho que tomar uma cervejinha para me alegrar. Jesus não te é suficiente? Sinto muito te dizer que você não é um servo autêntico. Se isso me faz, se essas coisas desejam o meu coração, eu não sou um servo autêntico.
Nós não precisamos de mais nada, Jesus é a minha suficiência. E Davi sabia disso, porque se ele não se debruçasse no Senhor e não buscasse o Senhor, ele estava fadado ao fracasso. Todos nós precisamos nos conscientizar que precisamos dessa busca da presença de Deus nas nossas vidas. Quarta característica de um servo autêntico do Senhor. Veja o versículo 3. Não porei causa injusta diante dos meus olhos. Quarta característica. Não é e nem aceita injustiça. Nem é injusto e nem aceita injustiça. Olha o que o salmista está falando. O servo do Senhor não pode enfileirar a fila dos injustos, nos calar diante das injustiças, do mal. Amados, a igreja de Cristo por muito tempo se calou e permanece calada diante da maldade do mundo, achando que tudo é muito normal. E isso é um erro crasso, é um erro grosseiro. É assim mesmo, é tudo, está normal, é isso mesmo, está certo. Nós nos calamos, nós cruzamos os braços. O grande problema do mundo hoje não é a ação do mal, não. O grande problema do mundo hoje não é a maldade do mal, é o silêncio dos justos, é o silêncio da igreja, é o silêncio dos crentes. Esse é o grande problema da humanidade, porque o mal sempre existiu. E Deus sempre levantou a igreja para combater o mal. Mas muitas vezes nós nos aliamos ao mal e defendemos o mal. Quando a igreja se cala, o inferno se levanta. A igreja de Cristo é a voz profética nesse mundo tenebroso. Amém, igreja? Quando eu falo igreja, eu estou dizendo você, eu. Nós somos a voz profética neste mundo mau. É o silêncio dos justos que está sendo o grande problema. E nós não podemos nos tornar cegos para a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos, apesar de todas as adversidades, brilhar nesse mundo mau. Quinta característica de um servo autêntico. Versículo 3 ainda, o finalzinho do versículo diz assim: aborreço o proceder dos que desviam, nada disto se me pegará. A quinta característica de um autêntico servo do Senhor é que ele não se deixa contaminar pelos desviados. Veja o texto. Não se deixa contaminar pelos desviados. Por que isso, pastor? Porque tem muitas pessoas que abandonam os caminhos do Senhor e não se contentando em afastar, ainda quer levar outros. Ou não é assim? Além de sair, ainda quer arrastar outros. Até hoje. Eu ainda não vi, só se aparecer, um desviado, afastado do evangelho, assumir que a causa dele estar afastado é o próprio pecado. Eu ainda não vi. Não, eu saí da igreja porque aquela igreja não dá para mim. Não, eu saí da igreja por causa disso. Não, eu saí da igreja por causa daquilo. Não, eu estou assim por causa de Beltrano, de Ciclano. Sempre está buscando levar a culpa para alguém, menos assumir que o problema dele é ele mesmo, é os seus próprios pecados. O que é que Lamentações 3,39 diz? De tanto eu falar aqui, você já deve ter gravado. Hã? Porque se queixa o alma vivente, queixa cada um dos seus próprios. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, mas o meu pecado faz separação entre eu e o meu Deus. Não é o meu pecado que vai te afastar de Deus, é o seu pecado. Não é o seu pecado que vai me afastar de Deus, é o meu pecado. E o salmista está dizendo: olha, aborreço o proceder dos que se desviam, os argumentos dos desviados. Porque normalmente é assim. Pegue firme, meu jovem, meu adolescente, não se deixe levar por aqueles que estão afastados e que justificam as suas práticas. Não se deixe contaminar. Eu não tenho nenhum receio de afirmar que um desviado é pior do que um incrédulo. Por que o senhor fala isso? Porque o desviado ele tem o conhecimento, ele só não pratica. E o incrédulo, ele não tem o conhecimento, ele está cego.
Embora o desviado também esteja cego. Mas a palavra já foi lançada sobre o seu coração. Então não se deixe influenciar. Quantos irmãos que afastaram e que levaram outros juntos com ele? Quer ver uma? Que o diabo usa bem simplesinha. Para servir a Deus, não precisa estar. O diabo pega isso aí, ó, e consegue arrebanhar multidões. Mas não tem nada não, você radicaliza demais. Crente, o que tem crente tomar uma? Pode tomar uma, não tem nada não. Aí começa tomando uma, começa a ir para barzinho. Não vou lá no barzinho porque um primo meu, amigo meu, eu vou lá ouvir ele cantar. Ele vai cantar o quê? Louvores para Deus? Aí nessa toma uma cerveja, aí nessa sai para um motel, aí nenhuma dessa fuma um baseado, nenhuma dessa experimenta o crack e nunca mais volta. É sempre assim, irmãos. E o salmista aborrecia o proceder do desviado. Ele não concordava. Você quer ir sozinho? Vá, mas eu não vou com você. Problema seu. Agora lembre-se que as consequências virão sobre a sua vida. É assim que nós devemos nos posicionar como igreja do Senhor. Não abra mão da pureza, não abra mão da simplicidade, não abra mão da imutabilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável, ela é a única regra de fé e prática. A palavra de Deus é a nossa bússola e nós não podemos abrir mão. O evangelho da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, nós não podemos abrir mão disso em nome de Jesus. Amém? Sexta característica de um autêntico servo do Senhor é que ele não alimenta no coração a maldade. Versículo de número 4 ainda. No número 4 diz: longe o coração, não quero conhecer. Está no texto. Essa é uma característica do verdadeiro servo do Senhor. Ele não alimenta o seu coração com a maldade. Já veio do mundo, o coração já era maléfico demais. Cristo entrou nesse coração, e esse coração agora não pode alimentar mais maldade. E uma das piores coisas na vida de um cristão é alimentar rancor. É alimentar ressentimento, é alimentar ira, raiva. É uma das piores coisas, é o sentimento de vingança. Sabe, irmãos, o ódio é o veneno do inferno. E nós, como servos e servas do Senhor, não podemos alimentar o nosso coração com o veneno do inferno. Davi está dizendo: longe de mim um coração maldoso. Não quero praticar o mal. E se você observar o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste da maldade, do Deus vivo. Jamais haja coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Que não haja em nós coração de incredulidade, que nos afaste da presença de Deus. Que você tenha alimentado seu coração. Do que nós temos alimentado o nosso coração. Sétima característica do verdadeiro servo do Senhor. Está no versículo 5. Ao que as ocultas calunia o próximo, esse destruirei, o que tem coração altivo. Sabe, uma característica do servo autêntico é o que não é caluniador. Mas não é só não ser caluniador, e nem aceita que alguém o calunie de alguém perto dele. É o que não é caluniador e nem aceita. É o que não empresta os seus ouvidos para ouvir calúnia a respeito de quem quer que seja. Porque muitos não caluniam, mas apreciam. E quando nós apreciamos, nós estamos nos tornando o quê? Cúmplice. A pessoa que arromba uma casa é ladrão? Sim ou não? Mas o que deu o mapa de entrar na casa é o quê? Também é cúmplice, é ladrão também. Então,
O que calunia o irmão, o que fala mal do irmão, é pecador tão quanto o que dá ouvido e não corta. Então, o verdadeiro servo do Senhor não é caluniador e nem aceita ninguém caluniar ninguém. Então, meu irmão, não aceite. Se alguém chegar na sua casa para caluniar alguém, você fala, olha, deixa a vida dele, não nos pertence, cuidemos da nossa. Um dia eu saltei uma pessoa aqui, e aí, pastor, tudo bem? E eu falei, e você, como é que está, fulano, tudo bem? Aí ele falou assim, nas mãos de Deus e na língua do povo. Infelizmente, às vezes é assim. Diga, meu presbítero. Uma sociedade como um todo, desde que era rei, que era autoridade, não significa apenas política, mas significa na escola, significa na empresa, significa em casa, significa no ministério pastoral. Ou seja, essas características estavam no contexto da época, ele falando que escolheu o caminho da integridade, como se eu da inteligência, ou era apenas no contexto da época, para nossa reflexão. Boa colocação. Na verdade, essas características se aplicam a todo cidadão que realmente quer ser um homem, um cidadão de caráter diferenciado, não é? Mas, sobretudo, nós que nos denominamos cristãos, é que isso aqui precisa ser, como é que eu poderia dizer? A gente tem que pegar, sabe, agarrar com unhas e dentes. Pode ser comum lá fora, a falsidade, a hipocrisia, a calúnia. Mas na boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, do servo do Senhor, isso jamais deve partir de nós. Jamais, porque a igreja, ela é o paradigma. O cristão, ele precisa ser o quê? O exemplo, o paradigma. Ou seja, no mundo lá fora, até que é tolerável. As pessoas não toleram, as pessoas de caráter. Mas partindo de um cristão, de uma cristã, de uma pessoa que se diz nascido de novo, não é para haver nenhuma possibilidade dessas coisas acontecerem conosco. Embora, infelizmente, aconteça. Mas não é comum, não é normal e não pode ser. Diga, minha irmã. Os jovens cristãos que cantam músicas gospels e outras coisas mais. Então, eles não demonstram realmente que Cristo é na vida deles. Faz aquele movimento todo, mas não tem vida. Né? Somos cristãos de maneira geral, no mundo, né? No Brasil. É o que a gente está usando hoje, que a gente falou o seguinte, não sei se eu citei isso a semana passada, que muitas vezes para atrair as pessoas para a igreja, as pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja. E nós não precisamos trazer o mundo para dentro da igreja. O que nós precisamos é sermos fiéis às Sagradas Escrituras. O que vai atrair as pessoas para Cristo é a graça de Cristo, através da pregação do Evangelho. Não é eu chegar aqui, domingo à noite, apagar as luzes, botar aqui luz negra, não é isso que vai atrair. Não é isso que vai atrair. É caráter. É caráter. E pode até atrair, mas não permanece. Então, o que vai dar segurança a qualquer cristão é a palavra de Deus, é a leitura da Bíblia, é a vida devocional. E nós não podemos, irmão, jamais emprestar os nossos ouvidos para Satanás. E o salmista no Salmo 41, ele fala para Deus colocar nos lábios dele guarda, para ele não pecar contra o Senhor e nem contra o próximo. Nós precisamos pedir a Deus, Deus, coloca guarda na porta dos meus lábios para eu não pecar contra o Senhor e nem contra o meu próximo, em nome de Jesus. Muitas pessoas já me testaram. O que é que o senhor acha do pastor fulano de tal? Do pastor ciclano, beltrano? Sabe qual é a minha resposta? A mesma.
ele vai prestar conta a Deus, como eu também vou. Corto logo. Sabe por quê? Porque eu não tenho autoridade para pregar da vida de pastor. Eu tenho autoridade para pregar da vida de Jesus. Não é porque eu sou pastor que eu vou aliviar também, não. Tem muitos pastores sem caráter. Tem. Sem moral, sem palavra. Tem. Mas cada um vai prestar conta a Deus, como eu também irei. Inclusive, eu vou prestar conta de vocês. Sim. Inclusive, a minha expressão aqui ela é mais dura. Destruirei. Não é só calar, ele vai destruir. É muito mais pesada nessa versão, quando ele diz destruirei. Ou seja, os caluniadores não ficarão de pé diante da presença de Deus. Aí entra o Salmo 1. Nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós não podemos estar ouvindo o conselho de ímpios, não. É ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e... 8ª característica. Tem 10, viu, irmãos? É o que não é soberbo, arrogante, prepotente. A ideia é o que não tem olhar altivo, é a mesma coisa de soberbo, de orgulhoso. Tanto o caluniador quanto o orgulhoso, o soberbo, serão destruídos. A Bíblia diz em Tiago que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde ele concede a sua graça. Deus não aceita orgulho, soberba, irmãos, não aceita. Por quê, pastor? Se você ler Isaías 14, direitinho você vai entender que a soberba vem de Satanás. Olha, um ministro nos céus, cara íntimo de Deus, ele quis ser mais do que Deus e foi precipitado. Por causa de quê? Da arrogância, do orgulho, da prepotência. O orgulho não é de Deus, a arrogância não é de Deus, soberba não é de Deus, é o veneno do inferno e nós não podemos beber. A Bíblia diz que o orgulho, a soberba precede a ruína, a queda. Então vamos pedir graça a Deus, depender de Deus, nos humilhar diante de Deus e pedir a Deus misericórdia, porque nem eu e nem você estamos livres da queda, só Deus para nos segurar. Não podemos permitir que sejamos envenenados pela soberba. Achar que nós somos melhores do que ninguém, não somos. Somos privilegiados por termos sido alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. E por causa dele, eu e você ainda estamos de pé. Amém? Então vamos tirar toda a vaidade, o orgulho do nosso coração. 9ª característica do autêntico servo do Senhor. Versículo 6 a 8. É o que é honesto diante de Deus e dos homens. Olha o texto. 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentira, não permanecerá entre os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam iniquidade. A 9ª característica de um servo do Senhor é o que é honesto diante de Deus e dos homens, do próximo. Precisamos ser honestos. Nós não temos nenhuma necessidade de fazer a política da boa vizinhança. É sim, não e acabou. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Muitas vezes, para a pessoa não ficar chateada com a gente, elas fazem perguntas e falam, não, está certo, eu não concordo muito, não, mas tu está mais ou menos certo. Não existe isso no Evangelho. Ou está certo? Sim, sim. O que vier depois disso aí, procede do diabo. Então, o Senhor abomina a infidelidade. Como modelo do bom rei, o Senhor procura os fiéis que não se deixam contaminar pela desonestidade, pela corrupção. Amados, falar a verdade sobre qualquer circunstância acabou a confusão. Sobre quaisquer que sejam as circunstâncias, falar a verdade. Viver a verdade. Nós não podemos
aumentar a fila dos que estão enfileirados, que são tidos como mentirosos e mentirosas. Quantos pastores desacreditados no nosso país e no mundo? Quantos pastores com o nome sujo no Serasa, no SPC? Quantos pastores que não têm credibilidade de comprar uma bala afiada? Quantos? Está errado. Quantos pastores na mão de agiota? Está errado. Está errado. Quantos crentes na mão de agiota? Está errado. Está errado. Não pode. Nós não podemos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você for me procurar para ser fiador, nem me procure. Eu não serei. Eu não serei. E nem vou lhe procurar para ser. Fique tranquilo quanto a isso. Porque a Bíblia diz que aquele que se torna fiador de alguém, ele pode perder até a cama debaixo de si. Conheço várias pessoas que hoje estão pobres porque financiaram os outros. Deram palavra pelos outros, assinaram documento pelos outros. Não faça isso. Eu oriento a igreja a não fazer isso. Uma vez eu fui comprar um carro. Trocar o carro lá na Irevel, há uns anos atrás. Aí na hora que eu estava fechando o contrato, a moça falou o seguinte: quem vai ser seu fiador? Aí eu falei: eu mesmo. Ah, é porque a empresa exige. Eu falei: Deus abençoe, muito obrigado. Desmanchamos um negócio aqui. Na hora que eu vou saindo, Elisão levanta e falou: o que foi, pastor? Eu falei: não, nada não. Não é porque precisar. Não. Pode vender o carro, pastor Bira. Pode vender o carro, pastor Bira. Irmãos, ele não foi meu fiador. Ele me conhecia. Não seja, porque você pode pagar um preço muito alto. Não seja. É complicado. Precisamos ser honestos diante de Deus e do próximo. Estamos vivendo uma geração de muitas pessoas desonestas que se dizem cristãs. E nós não podemos enfileirar essa fila. Nós temos que, em nome de Jesus, se há alguém na fila, sair dessa fila para a glória de Deus. Minha irmã, eu já caí nisso aí, minha irmã. Uma vez, alguém me pediu um cheque, eu dei o cheque. Aí, a pessoa, no dia de cobrir o cheque, não tinha dinheiro. Aí eu fui lá no gerente, eu fui depositar o gerente. O que foi, pastor? Aí eu falei: não, moça, é porque eu emprestei o cheque, vim aqui botar o dinheiro. Ele falou: vou lhe fazer uma pergunta, o senhor não me leva a mal, não? Aí eu falei: não, pode fazer. Ele falou: o senhor empresta a sua mulher? Eu falei: não, cheque é a mesma coisa. Sabe o que foi que eu fiz? Cancela esse maldito aqui e agora. Cancelei o cheque. Cancelei o cheque. A gente tem que ter cuidado nos dias de hoje. Por exemplo, você emprestar a sua conta para alguém depositar dinheiro, você está se complicando. Porque se a Receita Federal chegar lá, você não tem como provar que aquele dinheiro não é seu. E aí? Alguma pessoa me pediu a conta, eu falei: quanto é? X. Eu falei: até X pode, acima disso não. Por quê, pastor? Eu falei: e para eu declarar depois, eu vou declarar o que não é meu? Eu só declaro o que é meu. Então até conta para emprestar, tome cuidado. Você está pensando que é brincadeira? Como é esse negócio agora que o banco inventou, que é de graça, o Pix? Que é de graça? Sabe de nada, inocente. Você não sabe o que, é que a Receita está aplicando. A Receita quer monitorar até o beijo que você dá na sua mulher. Está secando, está fechando seco. Aí eu pego, vendo um carro, boto o dinheiro na conta de Michel. Aí a Receita chega e Michel fala: não, emprestei. Como é que tu vai provar que tu emprestou a conta? Tem que ter cuidado, irmãos. Vocês estão entendendo? Não é questão de ruindade, é porque eu não posso. Eu já fui muito prejudicado. Eu já fui prejudicado demais. Tentar tirar alguém do sufoco e eu entrar no sufoco. Não entrei no sufoco porque eu tinha como cobrir. É complicado, o negócio é feio. Tem muita gente desonesta. Vem todo santinho: ô irmãozinho, ô pastor, ô minha irmãzinha, ô irmãozinho. Aí você vai lá, tira do sufoco, depois você leva cacete. É complicado. Precisamos ser coerentes, honestos, em nome de Jesus. Amém? E por último, a última característica de um servo autêntico do Senhor é o que tem a consciência de que com Deus não se brinca. Versículo 8. Manhã após manhã destruirei
todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Não pode brincar com o evangelho. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Veja o que o apóstolo fala. Um servo autêntico do Senhor, ele não brinca, ele tem consciência de que com Deus não se brinca, não zomba de Deus. Diz assim o texto, Gálatas 6, de 6 a 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça praticante de todas as coisas boas que a instruiu. Não vos enganei, de Deus não, pois aquilo que o homem semear, isso também, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. Pronto, está aí. A lei da semeadura não falha. Se eu semeio coisas boas terei. Se eu semeio coisas más colherei. Então tenhamos consciência, eu e você, de que não podemos brincar com o evangelho. Não podemos brincar de ser cristão. E tem uma moda agora, graças a Deus no Lapão não tem isso, que tem crentes que se dizem evangélicos, que são agiotas, emprestam dinheiro a juro. Cuidado, isso é laço de Satanás, laço do diabo. E eu não tenho dúvida aqui de falar o que eu vou falar aqui agora. Doe quem doer. Agiotas não herdarão o reino do céu, porque a Bíblia diz que nós não podemos emprestar o nosso dinheiro com usura. Tome cuidado. Vende propriedade, vende casa para emprestar dinheiro a juro, escravizar as pessoas. Tomemos cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Somos servos de Cristo, vivemos para Cristo e somos dele. Estamos em uma terra difícil, mas a igreja, você, eu, todos nós, somos luz e sal dessa terra. Nós precisamos brilhar para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, vamos estar orando agora, pedindo ao Senhor misericórdia e graça, e preparando o nosso coração para esse momento de santa ceia, um momento de privilégio de Deus, cearmos, participarmos da mesa do Senhor. Coloca a sua vida diante de Deus agora, está orando.